Vou avançando aqui. Estão conseguindo ver minha tela, meus amores? Fala aí pra Titi, fazendo um favor. Uhum. Conseguindo? Sim. Então vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela, meus amores? Sim. Consigo ver chat. Sim. Romo, Oi. Agora tá escutei. ouvindo a gente? Não, agora que eu escutei. Ah, tá. É que a gente disse que estamos vendo sua tela sim. Muito obrigado, hein? Tava travado meu som aqui, tá? Obrigado. Agora que deu na metade da sua fala, Dudu. Obrigado. Então vamos lá. Nada. Questão número 7. Houve barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã por acaso faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a sua oração. Texto 2. O atrativo ecoturístico não é somente o banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção. Observar baleias, nadar com golfinhos, tocar em corais, sair ao encontro de dezenas de jacarés em seu habitat natural são símbolos que fascinam um ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo diferente da vida urbana moderna. São identificadas nos textos, respectivamente, as seguintes posturas em relação à natureza, né? Então a gente pode perceber aqui, primeiro, tem que prestar atenção aqui no respectivamente. Então aqui nós temos o texto, né? Texto 1 e aqui o texto 2. Tá certo? O que a gente pode perceber? Que essa relação entre sociedade e natureza, né? Ela foi se alterando ao longo do tempo. E temos também como divisor de águas a própria Revolução Industrial, que vai consolidar, né, o modelo capitalista, o sistema capitalista, à medida que a Revolução Industrial se espalha, avança-se, né, sobre outras regiões, sobre outras porções do globo, isso traz também mudanças, né, um espalhamento dessa nova percepção da natureza. A própria Revolução Industrial também vai aumentar a capacidade, né, de transformação, a velocidade de transformação, e ao mesmo tempo vai aumentar, né, a demanda por matérias-primas, por recursos energéticos, e somando a isso, nós temos maior controle, né, do homem sobre a natureza. Então a gente pode perceber que essas transformações elas vão alterar a concepção do homem, né, sobre o que nós chamamos de meio natural, o que nós chamamos sobre natureza. Então, se a gente pode perceber, o texto 1, né, deixa claro essa relação do ser humano como parte da natureza, né, como integrante da natureza, uma lógica de harmonia, certo? A partir, né, dessa percepção que nós estudamos, a gente pode entender que o homem passa a olhar para a natureza como uma forma de controle, de domínio, de apropriação dos seus recursos, né? E a gente pode até entender, assim, o quanto isso é significativo, né? A gente vai para os grandes centros urbanos, a gente vê cinza, o concreto, o asfalto, né? A gente sente falta do verde, né? E a gente também tem aquela falsa ideia, né? A gente olha para uma determinada área, tudo verdinho, a gente fala, que coisa bonita, mas na verdade a gente confunde o verde com vegetação nativa, ou seja, não são sinônimos. A gente pode perceber que em várias partes nós temos aquelas florestas plantadas, né, as silviculturas, chamados desertos verdes, né? Existem alguns estudos, né, que chamam a atenção para o chamado desmatamento verde. Nossa região, por exemplo, a gente vê bananeiras, eucalipto, né, e outros cultivos que dão essa falsa ideia, certo? A gente pode perceber também todas as transformações, sobretudo nos centros urbanos, com a poluição, né? Então, assim, a gente pode entender que o controle da natureza também pode gerar oportunidades econômicas, como o texto está dando, né? Ó, aqui no final, ó, a natureza é transformada em espetáculo diferente da vida urbana moderna. Então isso atrai, né, o ecoturismo. Olha, por exemplo, o nosso município de Friburgo. Olha quantos, né,
distritos ou bairros se caracterizam por isso, né? São Pedro, Lumiar, Macaé de Cima, né? Entre outras áreas de grande beleza, de grande preservação da natureza, e que é o que chama atenção, né? O que chama atenção. Tá legal? Ter fuga da agitação dos centros urbanos, né? Então a gente pode perceber isso, tá certo? Então, olha só. Pegando esse aspecto no texto 1, a gente não está vendo nada de exploração, a gente está falando da natureza, né, dentro daquele entendimento do homem como parte integrante, né? Aqui a gente está falando, né, de sacralização e profanação, eu acho que não é bem essa tocada do texto. Preservação, ok. Segregação, eu acho que está fora, né, um processo de integração, né? Idealização, você idealiza a natureza como algo, né, assim, quase, né, assim, uma visão muito romântica, né, no texto 1. Então, a gente tem essas duas opções aqui. Vamos lá para a segunda parte. Degradação, não. Está falando sobre a questão da uso, né, sustentável, né, a questão do ecoturismo, né, você se aproveitar das belezas naturais para um atrativo econômico. É você tirar proveito, né, mercadológico disso, tá? Então, nós temos aqui, ó, mercantilização. Então, no texto 1, nós temos a idealização, no texto 2, deixa clara a lógica, né, de mercantilização. Lembre-se que o capitalismo tem a capacidade de mercantilizar tudo, tudo pode ser, né, dado um valor comercial, tá bom? Inclusive, né, a natureza. Não necessariamente pela exploração direta, mas pela utilização sobre a questão do ecoturismo. Tá bom? Alguma dúvida, meus amores? Não? Tudo tranquilo? Lembrem-se, né, que esse texto aí, essa introdução, ela poderia também ser utilizada para exigir de vocês formas de preservação, formas, né, de utilização de recursos naturais, problemas, né, ambientais causados pela ação antrópica, o conceito de sustentabilidade. Então, essa questão poderia trazer bastante exigência aí, tá certo? Vamos para a questão de número 8. Ó. Algumas cidades do estado de São Paulo vêm adotando medidas de restrição ao uso de sacolas plásticas, né? Isso é uma medida que foi se efetivando e existe um limite, né, de sacolas plásticas, inclusive os estabelecimentos passam a cobrar, né, pelas sacolas como forma de você reduzir. Um dos grandes problemas ambientais é o plástico, né? Um dos grandes desafios, né, o plástico. Os cientistas apontam que em pouco tempo a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixes, do que animais, né? Daqui a pouco tempo, daqui a alguns anos, né? Somando a isso, nós temos ilhas, né, no oceano formadas por lixo, né? Ilhas entre aspas aí, formadas por lixo, né? Que vão se concentrando a partir, né, da movimentação oceânica, assim, é algo extremamente desafiador. Uma das justificativas é que a ação faz parte de um projeto internacional para diminuir o uso de plástico, substituindo por material obtido por fonte renovável, evitando-se cada vez mais a dependência mundial do petróleo. Essa justificativa pressupõe que o plástico seja produzido apenas a partir do petróleo. No entanto, alguns tipos de plásticos, como o polietileno, o polipropileno, hoje também podem ser produzidos a partir da cana-de-açúcar, uma fonte renovável, por isso denominados plástico verde. Como o polietileno e o polipropileno, obtidos tanto da cana-de-açúcar como do petróleo, são o mesmo tipo de plástico, eles não são biodegradáveis, porém, o plástico obtido de fonte renovável apresenta a vantagem de armazenar o CO2 absorvido na fotossíntese realizada pela cana-de-açúcar e, ao final de sua vida útil, pode ser usado como combustível para a recuperação da energia nela contida, e o CO2 liberado na combustão será reabsorvido pelas plantas. Uma lógica aí de compensação, né? Seguindo a defesa de muitas correntes, né, do pensamento. A cana-de-açúcar também pode fornecer parte da matéria-prima para a produção do PET, plástico usado em garrafas de refrigerante, água mineral, entre outros. Pensando na produção e na utilização do plástico, pode-se concluir corretamente que, então tem que pegar essa tocada aí, né, apresentada pela questão.
É assim, a questão não está perguntando muito se você concorda com isso ou não, se você tem outras possibilidades ou não. Ela quer que você tenha, né, capacidade de interpretar e seguir essa mesma lógica, né, apresentada pelo texto, tá bom? Então o gabarito aí tem que estar bem, né, deve estar conversando com a ideia, né, trazida pelo texto, o pensamento trazido pelo texto, tá certo? E aí? É sempre bom para nortear o pensamento, né, os chamados 5 R's, tá bom? E a gente pode pensar que essa mudança aí, ela não traz aquilo que é necessário de fato, né? Que é reduzir, que é repensar, que é recusar, né? Então, outras medidas já começam a ganhar corpo, como, por exemplo, você utilizar embalagens de papel, né? Sobretudo papel craft, você utilizar sacolas retornáveis, né, que você utiliza por um tempo maior, né, não são chamadas descartáveis, tá bom? Porque às vezes as pessoas acham que estão tirando uma onda, né? Vai lá, pega a sacola do supermercado, utiliza para o lixo, utiliza para tirar cocô de cachorro, né? Ah, pô, tô reaproveitando, tô tirando uma onda. Na verdade, é plástico, é plástico, é plástico, é plástico, é plástico, né? Então, cuidado para não cair em determinadas pegadinhas. Não é o caso da questão, tá bom? O que vocês marcaram aí de gabarito, meus amores? Qual a opção aí que vocês marcaram de gabarito ou ficaram em dúvida em alguma? Fala para Titi, por favor. O que vocês marcaram de gabarito nessa questão de interpretação? Hein? Eu não estou conseguindo ver o chat, mas vamos lá. O polietileno e o polipropileno são obtidos de fonte renovável, pois são produzidos somente a partir do petróleo. Primeiro, né, que o petróleo é uma fonte renovável. O texto está dizendo que é o mesmo plástico, só que através de matérias-primas diferentes, tá legal? E segundo, que ele fala também, por exemplo, no texto que ele é produzido de outras fontes. No texto fala sobre a cana-de-açúcar, então tá fora. O PET é um tipo de plástico obtido somente com matéria-prima, né, de fonte renovável. Pelo contrário, né? Hoje, principalmente utilizando fontes não renováveis. Não causando danos ao ambiente é um dos grandes desafios, né, atuais. O plástico verde, que é obtido apenas por fonte não renovável, ó, por fontes renováveis, né? Então tá fora. O problema com os plásticos está principalmente no seu descarte, pois eles deveriam ser reciclados e não descartados no lixo comum. E aí? O que vocês acham? O texto está falando da questão do descarte, está falando sobre a matéria-prima, né? Porque tanto o plástico da cana-de-açúcar como do petróleo ele vai ser descartado, né? Embora você tenha essa, né? O descarte do plástico vindo da cana-de-açúcar deve ser diferente do plástico comum, pois o primeiro vindo da matéria-prima renovável é um tipo diferente de plástico, tá? Então, o que a gente pode tirar aí de conclusão? E aí? O que vocês acham? O que vocês acham? D ou E? Ajuda para Titi aí. O que vocês marcaram de gabarito? Letra E. Letra E? Por que letra E e não a D? Não sei. Ó, pensando na produção e utilização do plástico, certo? A letra D está falando sobre o descarte, né? O problema com os plásticos está principalmente no seu descarte. E a matéria-prima? Certo? Necessária à produção. Tá certo? Beleza? Mas, de fato, poderia ser gabarito para uma outra questão. Né? Poderia ser gabarito para uma outra questão. O descarte do plástico vindo da cana-de-açúcar deveria ser diferente do plástico comum, pois o primeiro vindo da matéria-prima renovável é um tipo, né, diferente de plástico. Certo? O que muda aí, meus amores, o que muda aí é a questão da matéria-prima apenas, né? Porque plástico é plástico. Essa é a questão, tá? Plástico é plástico e traz esse problema. Então, poderia pensar de uma outra forma, né? Mas, seguindo aqui a tocada, né, do comando da questão, é o que manda, né? A gente faz aqui, ó. A gente faz aqui o entendimento, tá bom? Beleza? Seguindo, né, o comando da questão. Tá claro? Questão de interpretação, tem que prestar atenção para não cair em pegadinha. E, geralmente, assim, o grande diferencial vai ser justamente aqui o direcionamento da questão, tá?
O ideal é que essa questão pudesse vir, inclusive, assim, ó, com base no texto, em seus conhecimentos, né? Aí bota assim, ó, com base no texto, em seus conhecimentos, pensando na produção e utilização do plástico, pode-se concluir corretamente que. Por quê? Se a questão começa daqui, ó, pode-se concluir, né, corretamente que, sobre a questão do plástico. Aí nós teríamos um duplo gabarito, né? Nós teríamos um duplo gabarito. Tá certo? Deu para entender a pegadinha aí? Show? Tranquilo? Então vamos lá. Como a crise surgiu? A crise de São Paulo é em parte consequência da falta de água nas cabeceiras dos rios que abastece o sistema Cantareira. Trata-se de um conjunto de represas responsável por abastecer 9 milhões de habitantes na Grande São Paulo, na região metropolitana, né, de São Paulo. Todo esse sistema depende das chuvas do verão. Em anos normais, nos meses secos e frios, de junho a agosto, né, momento onde nós temos estiagem, a precipitação é de menos de 150 milímetros, isto é, normalmente compensando no primeiro trimestre, né, que soma cerca de 600 milímetros, meses mais chuvosos. Desde o ano passado, as chuvas não vêm no volume esperado. A maioria dos meses de 2013 já havia registrado níveis de pluviosidade abaixo da média nos últimos 30 anos, diz o meteorologista Marcelo Schneider, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A situação ficou pior a partir de outubro e novembro. Foi um clima anômalo em todo o Sudeste, não apenas na Cantareira. Então, marcar aqui, ó. Nos 3 primeiros meses de 2014, em vez, né, de esperado 600 milímetros, caíram menos de 300 milímetros. Então, vamos lá. O que acontece aí? O que a gente precisa entender? Nós temos várias situações, né? Várias situações para a gente entender a questão. Primeiro, a gente pensa logo, né, na questão, né, dos recursos hídricos urbanos, da péssima gestão dos recursos hídricos. A gente pensa que nós temos um aglomerado, né, populacional, nós temos uma grande utilização per capita de água. Lembre-se que o consumo de água não é apenas o consumo direto, a gente também tem a lógica da chamada água virtual. Então, a população de maior poder aquisitivo, né, consome maior volume, né, de água por cabeça, per capita. Segundo ponto, a gente pensa, né, que o problema está na região urbana, mas a gente esquece que o desmatamento avança e, com isso, você diminui, né, as precipitações, as médias de chuva e, consequentemente, a gente precisa fazer um processo, né, de não somente pensar na economia da água, na reutilização da água, mas também pensar no processo de reflorestamento, de cuidar das nossas, né, matas que ainda permanecem, fazer um processo, né, de recuperação das áreas totalmente ou parcialmente degradadas. Só contar uma história para vocês. Por exemplo, temos a Floresta Tijuca, né, no Rio de Janeiro. Uma parte significativa dela, ela foi reflorestada ainda no período de Dom Pedro II, né, no segundo reinado. Aí você fala, caramba, Dom Pedro II tinha uma grande consciência ambiental. Nada disso, né? Porque começou a faltar água realmente no Rio de Janeiro, né? Então os caras fizeram um processo de recuperação, de reflorestamento, né, dessa área, em parte da Floresta da Tijuca, né? Então a gente pode perceber que essa questão não é recente, né? Outro ponto que pode ser chamado a atenção é em relação a fenômenos, né, como El Niño e a Laninha. Vamos fazer uma revisão aqui, embora a questão não exigisse isso, tá? O El Niño é o aquecimento anômalo, anormal das águas do Pacífico Sul. A Laninha já é o aquecimento, né, o esfriamento, né, das águas do Pacífico Sul. Então você tem um El Niño, que é o aquecimento anormal, acima da média, das águas do Pacífico Sul, ali próximo ao Peru, né? Já a Laninha é o esfriamento, tá? Muito se fala, muito se discute, né, os motivos desse esfriamento, desse aquecimento, propostas, teorias, né, são apresentadas. O fato é que é um estudo muito recente, nós temos poucas décadas, né, de estudo, né? Temos poucas décadas de estudo, e algumas teorias são mais assim estranhas do que outras, né? Mas a principal explicação tem a ver com a movimentação atmosférica dos ventos alísios, dos ventos contralísios, que a gente vai estudar no capítulo de clima, tá bom?
Então, à medida que nós temos uma grande movimentação atmosférica, né, um volume maior da porção superficial do oceano se movimenta, isso favorece a ressurgência, e com isso há um esfriamento maior. Quando você tem uma menor movimentação atmosférica, né, um volume, né, uma velocidade menor, você tem menor movimentação, e consequentemente isso dificulta a ressurgência, né, gerando um aquecimento maior. O fato é que esses fenômenos naturais, El Niño e Laninha, eles trazem interferência climática no mundo inteiro. Embora possam ser fenômenos, né, característicos diferentes, um aquece, outro, né, um esfriamento anormal, eles não resultam, né, em todo o território do planeta em características, em resultados, em consequências diferentes. Eles podem apresentar as mesmas consequências, tá? Mas geralmente o que se cobra no vestibular é o Brasil. Então marquem bem isso. Em anos, em meses, né, de El Niño, o que nós temos? Mais chuva para a região sudeste, né, e mais seca para a região norte e nordeste do Brasil. Tá legal? Já no período de Laninha, que é o esfriamento anormal, nós temos maior estiagem para o centro-sul do Brasil, incluindo, né, o sudeste brasileiro, beleza? E maior volume de precipitação para regiões norte e nordeste. Aí você vê, inclusive, reportagens que no sertão nordestino, aqueles rios intermitentes, muitos, eles, né, extrapolam os seus limites. Nós temos aí inundações, tá legal? Isso interfere. Então, em 2014, muito se falou que a Laninha estava agindo, e, consequentemente, nós temos uma redução das médias. Então, não aconteceu aquela compensação nos meses, né, mais chuvosos para aumentar bastante o nível, né, dos reservatórios para dar conta aí, para dar um equilíbrio nos meses de estiagem, até que, novamente, os meses de cheio, os meses de chuva possam retornar. Tudo bem? Então, você não teve um acúmulo, né, uma precipitação esperada, e isso agravou ainda mais a situação. Tá certo? Então, assim, vários temas, várias situações poderiam ser cobradas a partir desse entendimento, a partir desse texto. Tá certo? Até aí, tudo bem, galera? A gente pode partir para o comando aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa ficou confusa? Não? Vamos lá. Pois não. Não, tudo certinho, Romulo. Pode continuar. Obrigado. Lívia que falou? Acho que foi, pela vozinha Lívia. O texto anterior menciona a condição de desabastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. Vou fazer um parênteses aqui de novo, tá? Principalmente nos bairros pobres, sobretudo nas regiões mais periféricas, né? Como a gente pode perceber no Rio de Janeiro, vários bairros no meio da pandemia sem água. Explique dois fenômenos, um natural e um social, que concorrem para o desabastecimento de água nos grandes centros urbanos. Um de ordem natural, você poderia citar a questão, né, das menores médias pluviométricas, em decorrência, né, das mudanças atmosféricas, como, por exemplo, a Laninha. Tudo bem? Outro de ordem social, você poderia falar do desmatamento, né, da mudança do microclima local resultante do desmatamento, né, que vão implicar diretamente na redução das médias pluviométricas. Tá claro para vocês? Tudo tranquilo? Romulo, nesse social eu poderia falar também um consumo excessivo, um consumo insustentável, um desperdício? Óbvio, né? Só tomem cuidado com uma situação. Muito se fala, né, que a gente precisa economizar isso, economizar aquilo. Beleza, precisa de fato economizar. Mas se todos nós fizermos a nossa parte, isso não vai trazer o resultado, né, milagroso que se espera, que se propaga. Por que isso? Os grandes consumidores de água são as atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Na sequência, nós temos, né, a indústria, tá? Como as grandes responsáveis. Então, se todo o indivíduo, toda a família, toda, né, a pessoa na sua casa economizar o máximo possível de água, isso é legal, porra, bacanaço, né? Tem que economizar todos os recursos naturais, certo? Isso é fantástico. Tem que economizar mesmo, né? Recuperar, né? Recuperar essa água de reuso, captação de água da chuva, o que puder ser feito, né? O que puder ser feito. Mas a gente precisa ter um olhar real
né, científico-matemático para isso, né, que os grandes consumidores de água é justamente a agricultura e a pecuária. Então, quando a gente exporta soja cada vez mais para a China para alimentar os porcos na China, a gente fala que está tirando onda, que o agronegócio é isso, é aquilo, a gente está exportando água também. A gente está exportando solo, né? A gente está exportando biodiversidade, que a gente está destruindo para avançar com essas áreas, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar um pouco mais crítico, né? E ultrapassar essa barreira aí que a publicidade, né? A mídia, né? Tenta nos passar. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo no esquema? Então, beleza.